estreando esse podcast, que era um projeto que estava assim meio que engavetado. E foi acontecendo aos poucos. Tivemos apoio e ajuda de muitas pessoas, e acredito que uma delas é você que está nos ouvindo agora, nos assistindo. E hoje é a nossa estreia. Confesso, estou nervosa, nem me apresentei, né? Eu sou a irmã Juliana, e eu trouxe como convidado o pastor Walter, que é meu esposo. E esse projeto, gente, esse podcast, ele leva esse nome de Palavra Solta, porque nós vamos ter aqui vários tipos de convidados, né? Nosso perfil é um perfil cristão, somos evangélicos e tudo, mas é um projeto que a gente quer que alcance vidas de várias etnias, de várias regiões, então a gente vai abordar aqui vários assuntos. E hoje, por ser a estreia, a primeira vez, né, eu convidei o pastor Walter para trazer para nós um bate-papo bem produtivo, um bate-papo que a gente possa interagir e que você possa entender que o poder de Deus transforma vidas, né? Então, vamos já começar com o pastor Walter. Tudo bem, pastor Walter? Tudo bom, também digo a paz do Senhor para todos que estão aí nos ouvindo. E para nós é uma alegria, né, irmãos? A gente, quando verdadeiramente nós colocamos objetivos diante do Senhor, e quando eles são alcançados, né, Ju, a gente alegra o nosso coração, porque nós vemos o nosso esforço, mas um Deus que está trabalhando para que tudo possa se concluir, né? Ó, certo. Então, a proposta desse podcast, a gente está conversando, batendo um papo, e eu queria que você compartilhasse com a gente sobre o seu testemunho de vida, que é o carro-chefe, né, de todo esse ministério e tudo mais. Para quem não sabe, nós estamos casados, vai fazer 30 anos, né? Então, temos uma vida missionária juntos. E só que eu cresci na igreja e o pastor Walter não. Então, ele tem um testemunho de vida tocante, podemos dizer assim. Então, eu quero que o pastor continue, vamos começar assim. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu estou com 55 anos de idade, né? O tempo passou e a gente, na verdade, como se diz todos, né, irmãos, nem vimos. Passa rápido, né? A gente tem que viver intensamente. Se ele está com 55, automaticamente fiz 50. Então, Mas eu acho interessante também você falar só um pouquinho, né, ah, daquilo que você mentalizou, daquilo que como uma pessoa que chegou primeiramente na igreja, né, porque eu vim bem depois, né, ah, você tinha uma mentalidade formada sobre aquilo que você esperava receber do Senhor. é. E, na verdade, Deus é o Deus que surpreende, né? Então, eu acho que antes de entrar no meu testemunho, né, Ah, para ver o que Deus foi capaz de fazer, você pelo menos pincelar um pouquinho daquilo que aconteceu antes, porque quem sabe, né? A gente vai ser aqui a voz de Deus para muitas pessoas que estão lutando e muitas das vezes, né, pensando até em desistir, e Deus tem falado que tem planos. Então, os planos de Deus são maiores que o nosso, né? então, eu não sei, assim, porque a minha vontade, o meu prazer sempre foi estar na igreja e tudo mais, né? Tem uma coisa muito forte, e quando, na minha adolescência e a juventude, eu queria, é, se eu tivesse que me envolver com uma pessoa e tal, que ela também tivesse o mesmo pensamento, a mesma vontade, que, sabe, sem objeções em fazer a obra, estar na obra. E aí apareceu você. Só que assim, a proposta, a princípio, quero deixar bem claro, que eu sempre quis, né, casar com um pastor, por exemplo. Só que eu achava que teria um pastor pronto, né? Mas não, Deus nos levou a ganhar ele para Jesus, a ganhar o pastor Walter para Jesus, e acompanhei passo a passo da conversão, o batismo nas águas,
as reuniões para ser ordenada obreiro, presbítero, e até chegar a pastor, né? Então, eu acredito que eu faço parte um pouco dessa história. E se olhar por outro lado, Juliana, a gente vê aí, né, uma pessoa que ganhou a ovelha e que não tirou as mãos, né? Na verdade, Não, foi vendo o crescimento, foi sim, ajudando, foi, antes de mais nada, acreditando, né, na promessa que o Senhor não fez por boca sim, de algumas pessoas só, mas por várias, né? Não se frustrou com alguns até que, de uma certa forma, né, achava que não daria certo, mas acreditou em Deus primeiramente, sabendo, né, que esse percurso para chegar até uma transformação da parte do Senhor Deus, foi muito difícil para você, né? foi. A gente tem que ter uma coisa chamada persistência, resiliência. Mas antes de qualquer coisa, é confiar, Confiar. acreditar. Se você tem uma promessa de Deus e tal, mas não acredita, possivelmente ela não vai acontecer, porque você já não deu crédito e tal. Mas se você acredita, confia, aí você tem que esperar no tempo certo e as coisas vão acontecer. E eu acredito que os nossos irmãos que estão nos ouvindo, as pessoas, são mais curiosos também. Eu queria que você falasse para nós onde você nasceu. Eu nasci aqui no Paraná, né? Hum, Eu nasci, segundo meus pais, na cidade do Paranagi. hum, Paranagi, segundo eu sei, é o distrito de Sertaneja. uhum. Então, Sertaneja já não é grande. Paranagi é menor ainda. Acho que é até por isso que eu sou baixinho, né? Ah, tá bom. Né? Mas eu nasci lá e com um ano, né? Com um ano de idade, nós fomos embora para a cidade de São Paulo. Eu, juntamente com meu pai, minha mãe e meus três irmãos, né? Que eram nascidos no Paraná, porque a Vanusa, ela nasceu em São Paulo, né? Aham. E o que que você se lembra assim sobre a sua primeira infância? Primeira infância é quando a gente é bem pitico mesmo. Irmãos, eu sou bem sincero em dizer, eu me lembro muita coisa. Eu acho que eu sou uma pessoa assim, privilegiada por Deus. Hoje a idade vai chegando, a gente começa a esquecer algumas coisas, né? Principalmente o nome das pessoas, algumas coisas nessa área, mas graças a Deus, da palavra de Deus, algumas coisas que marcou mesmo a nossa trajetória, nós nos lembramos bem. E na infância, eu me lembro já ser uma criança que eu era totalmente atribulado, a verdade era essa. Né? Já crescia, eu me lembro, irmãos, que eu, estando no berço, eu tinha um berção, né, de madeira que eu ganhei, que era meu e da Nusa, era tudo dividido, porque Nusa é a tua a irmã mais Vanusa, nova. né, era uma pobreza muito grande, então a verdade é que tudo era dividido, sabe? E naquele berço, às vezes, à noite, né, eu começava já a ter visões, então era uma coisa que já era uma opressão que já me acompanhava, vamos dizer assim, desde quando eu ainda era muito novo, isso eu tinha 6 anos de idade, e me lembro da região que nós morávamos, me lembro daquela casinha velha alugada, quando dava as tempestades, o telhado ele chacoalhava com coisa que ia cair em cima de nós, Meu Deus. me lembro dos meus pais pegando a única coberta que nós tínhamos, jogando em cima de nós quatro, e os dois É, traz muita nostalgia, né? Muita lembrança. abraçados ali, né, com todo aquele sofrimento, mas não tirando a mão daquilo que, ainda sem conhecer em profundo a Bíblia, porque no tempo não eram convertidos, né, eles cuidavam com todos eles com todo o amor. Então, meus pais sempre foram os pais de verdade, né? Vem cá, você falou que lembra a região que você morava em São Paulo ali? Sim, nessa primeira região que eu morei, o nome de lá, quando nós chegamos do Paraná para lá, o nome de lá era Jardim Jeová, né? Era uma favela, na verdade, sabe? Com Hum. vários barraquinhos Isso e foi um. no ano de quê? Isso, meu 1080 Deus do céu, isso. 82, Não, 81. isso foi no ano de 75.
Você tinha 5 anos. Então. 75, 70 e 76. E aí eu com 7 anos já comecei a fugir de casa, com 8 anos. Então, isso foi mais ou Nossa. menos nessa época aí. Então, tudo assim, meio complicado. Você falou de fugir de É, casa. até um pouquinho antes, sabe? Que nós chegamos lá. Então, nessa época que eu começo a me lembrar, eu tinha cidade. Mas nós chegou em São Paulo, eu tinha 1 ano. Então, chegamos lá no ano em 71. Nossa. Você entendeu? Então, Fugir de casa. Define para nós assim, fugir de casa. É que, na verdade, nós vivíamos uma vida muito difícil. Irmãos, meus pais nunca foram omissos à nossa criação. Pelo contrário, eles sempre foram pessoas que eles batalharam com o coração para nos ajudar. Eram jovens, bem Mas jovens, seu pai. isso, meu pai era jovem, né? Ele no ano de 70, meu pai, eu não vou lembrar da idade deles agora, mas os dois eram novos, os dois, 20 e tantos anos, batalhando, correndo ali para a criação dos filhos, para ter uma vida melhor em São Paulo, porque São Paulo, aquele período, era terra dos todos bens, né? Era todo mundo direcionado para lá para ver se havia alguma progressão, e, na verdade, tinha mesmo muito serviço em São Paulo que estava em desenvolvimento, e meu pai era aquele. Então, nos primeiros tempos, a gente sabe por história, né? Ele ia trabalhar, ele era servente de pedreiro. Então, meu pai ia trabalhar, minha mãe ia trabalhar em casa de família, fazer faxina. E meu pai, então, ele pegava e levava uma marmita só com farinha. Meu Deus. Minha mãe comia na casa dos patrões, né? Mas meu pai não tinha condição. Então, ele contava. Nós ficávamos sozinhos. Às vezes, meu avô ia lá ver nós. Mãe, pai. Mas nós ficávamos sozinhos, cuidado pela minha irmã, a Vilma, e pelo meu irmão, o Luizinho. Tudo criança, mas eram mais velhos que nós. Aí você fugia de casa. Então, essa era a realidade, né, dos que são mais pobres. Não, nesse tempo eles cuidavam de nós. Aí, quando tinha lá pelos 5 anos e meio, 6 anos, nós mudamos lá para onde foi comprado um pedacinho de terra em outra favela para nós. Meu Deus. Aí, dessa segunda região que você morava, que você começou a fugir de casa? Então, nessa daí que nós começamos a fugir. Tanto eu quanto meu irmão. Meu irmão sendo 2 anos mais velhos que eu. E na verdade, isso aí para nós era como que se fosse uma revolta, né? Porque nós andávamos, e a verdade é essa, amarrados, vamos dizer assim, de trapo. As nossas roupinhas, porque, irmãos, não tem como se diz assim, a facilidade das coisas que temos hoje. Hoje você fala em doar roupa, tem sacolas e sacolas aí. Exatamente. De roupa para poder doar para quem precisa, ou fazer um bazar, ou qualquer coisa do tipo, né? Mas naquele tempo, para você, se você quebrasse um chinelinho que você tinha e fosse uma pessoa menos provida, meu Deus do céu, você ia andar descalço. Entendi. E um bom tempo ainda. Nossa. E quando você fugia de casa, onde você dormia? O que você comia? Como é que é? Então, aí nessa revolta, às vezes, de ir para a escola e não ter, e olhar os outros todos que tinha, a gente começava a criar isso no coração, né? E nunca um pensamento bom, sempre um pensamento maligno, porque a gente cresceu em uma favela. Quando saímos de uma que era do Jardim Jeová, fomos para outra, chamado Jardim Campo de Fora, que era no morro, lá onde mora o Dinho, né? A família do Dinho, né? Então, nós fomos para lá. E estudando, era sempre amarrados de trapo, não tinha um tênis para pôr no pé, às vezes um chinelinho maior, outro menor, um de uma cor, outro de outro. E era nesse sentido que a gente vivia. Aí começamos, então, eu e meu irmão começou a desenvolver. Aí já não eram os meninos totalmente leigos, que criado na favela, você querendo ou não, cria uma certa esperteza para viver nas áreas, né? Vai aproveitando momentos, as oportunidades que vêm, você não pode perder, ajudar um, ganha uma moeda, enfim. E aí nós começamos, então, a fugir de casa, muito novo.
né? E a escola, como é que é? Então, estudava, às vezes Você sumia, gostava de ir para a voltava. escola? Não, de jeito nenhum. Matava a aula. Eu nunca gostei da escola. Meu Primeiro Deus, ano meu de escola, eu estudei 6 meses, fiquei 6 meses jogando bola e soltando pipa no meu campo. Deus. Ainda levei minha prima junto. Aí foi a vez que a minha mãe mostrou para nós o que era vara de café, né? Apanhou? E muito, né? Mas não, já não era, já era uma coisa que, porque para mim chegar, né? Hoje, graças a Deus, né? Eu consegui até o segundo grau, né? Aham, Depois que me aham. conscientizei, tirei carteira de habilitação, fiz várias, mas eram coisas que eu nunca imaginava. A verdade para nós era a seguinte: crescemos no crime desde muito novo. Éramos aviões de traficante, começamos assim. Nossa, Então, fugíamos de casa para roubarmos toca-fita, gente. Toca-fita de carro, naquela época. Isso no ano de 81, 82, 83, é o que eu ia né? perguntar. O que que você se lembra É, da sua adolescência? então, o roubo. Nunca tive uma, assim, de dizer. A única brincadeira nossa era o pipa. O pipa, ou jogar uma sinuca nos bar, ou ficar. Esse tipo de atividade. Que os pipas dentro das favelas, até hoje brinca bastante, né? Mas a nossa brincadeira era as pipas, de vez em quando, para ocupar um tempo. Quando não na pipa, era usando droga, era traficando, era estar envolvido com roubos, mas nunca para o lado do bem. Às vezes ia na igreja, porque minha mãe, com o tempo, ela se converte, né? Mas nunca Mas nada você acompanhava firme. então também. Acompanhava um tempo, mas outro tempo fugia. Então não era E na aquela igreja? constância. Na igreja. Na igreja era para bagunçar só, né? Meu Deus, Era, aquelas crianças que chegam e isso, era desvirtua, a criança faz os que obreiros ter a trabalho. criança que tocava o Meu terror Deus. era nós, principalmente eu, né? Que eu acho que eu sempre tive um probleminha meio De, de, pode falar, fica à vontade. de ser meio levado demais, né? Qual que é o nome que dá para isso? Hiperativo. Isso, eu sempre fui imperativo, né? Minha mãe, meu pai, os trabalhos maiores da casa era dado por mim e por mim mesmo. Então, e você era o maior de todos. Era o quê? Você era o maior de todos. Da turma, Aham. sempre o menor, sempre o mais baixinho, né? Até tinha, irmãos, é até engraçado falar, tinha um ônibus, que era um ônibus do governo em São Paulo, que este ônibus era CMTC. Eu, para subir nas escadas desse ônibus, eu tinha que vir correndo, literalmente, para pegar impulso para poder subir. E você vê, e aqueles maiorzinhos me arrastava pela mão, nós estávamos sempre juntos. Isso eu tinha 6, 7 anos de idade. Meu Já estava fugindo Deus. de casa, indo pro shopping, né? Que eu falava para minha mãe que ia olhar carro, então começamos no Sé, supermercado, até conhecer os meninos de outra favela chamada Jardim Gerivá, que é uma família de pernambucanos muito amiga, até meu irmão, depois ele se casa com a Lena, tem 2 filhos com ela, aquela coisa toda, o Val, que é igual um irmão meu, né? A Aham. turma de lá, Você sabe que Renato, eles os vão assistir, meninos, né? né? Eles vão Não, mas assistir. não tem problema, Não, porque que é hoje bom você lembrar deles. porque hoje em dia nós somos todos de boa e todos corremos assim pelo lado E certo, serve né? para, como é que Então, fala? Confirmar o que você está falando, né? exato, para testificar, né, o que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Exatamente. E tá, depois, em algum momento você, como que eu posso dizer? É, foi punido por isso, por estar roubando? Algum policial te deu flagrante, te levou preso? Sim, muitas das vezes eu não tinha nem conta de quantas vezes eu dormi na cadeia, né? Porque a verdade é que você está aprontando, né? E as coisas vão acontecendo. E eu mesmo assim, quando no shopping center Ibirapuera, onde nós olhávamos os carros, às vezes roubávamos os carros também, né? Então, às vezes, lá, sempre tirando toca-fita, esse tempo aí, né? Que era esse tempo dos Rodstar, esses mais antigos, sabe? Toca-fitas assim e tal, bolsa dentro do carro, essas coisas, nós quebrava os vidros, então, roubava, levava as coisas. Então, muitas das vezes, a verdade é que a polícia pegava nós.
E nós éramos uma turma lá de menino que dava mais ou menos uns 60, 70. Meu Deus. Era uma turma que era uma turma de Moema, outra coisa. turma do Shopping Ibirapuera aqui embaixo, outra turma de outro lugar. Então, se reunia ali pelas margens do shopping. Era a facção Era a facção do Shopping Ibirapuera, aquele monte de criança de rua. E outra coisa, aí nós tínhamos as lojas. E muitas das vezes nós dormíamos em cima das firmas abandonadas. Meu Dava um Deus. jeito de entrar para dentro dos forros, né, que já era um material mais resistente, e íamos vivendo assim. E alguma vez vocês tiveram algum sucesso com esses roubos, assim, foi, como é que fala? Lucrativo? Sim, mas gastava tudo à toa, né? Então, o lucro era de poder pegar e pegar até bastante, né? Que eu sempre andei assim com bastante dinheiro no bolso, quando não o meu, quando o tráfico, né? Que de uma certa forma traficava para eles e também ganhava. E é bem verdade que às vezes estava com o bolso lotado de dinheiro, tanto dos traficantes, tiravam uma boa parte para nós, só que as drogas, né? Que acaba com todo mundo, né? Que a droga entra na nossa vida, aquilo que às vezes você Quais? poderia juntar, você acaba gastando tudo na droga mesmo. Você começou com qual tipo de droga? Cheirando cola de sapateiro, lá no shopping Não dava dor de Ibirapuera. cabeça? Não, dava loucura, né? Para quem já cheirou a cola de sapateiro, você não fala cheirou, você fala barrunfar, né? Você vai pegar aquela cola do sapateiro, você vai ter por dentro de um saquinho, e aquilo você vai falar que vai ficar barrunfando. Você aperta a bunda do saquinho para a Nossa. boca, aquela cola que está dentro ali vai te enlouquecer na cabeça, aí você vai tendo visões, né? Que aquela cola ela dá alucinações mesmo na gente. Nossa. E depois disso você só foi subindo de... Não, fui piorando, na verdade, né? Porque aquele tempo era cola, depois eu comecei na maconha, você entendeu? E depois da maconha veio para cocaína, o crack eu usei também, mas não gostei do crack, você entendeu? Ah, Quando não conseguia chapar ou com a maconha ou com a cocaína, né? Ou com a própria cola, que ainda ficamos cheirando, dando umas barrunfadas um tempo na cola. Quando não dava para fazer isso daí, a gente usava comprimidos, né? Minha mãe, que foi epilética há 14 anos, quando eu ficava muito louco que não tinha droga em casa, eu bebia os comprimidos dela com pinga, meu via senhor. tudo que era bicho. Ai, ai. Agora vocês fazem ideia, né? Você ouve tudo isso e aí a pessoa fala assim: não, Deus tem promessa para fazer. Então, mas tem, né? Deus tem promessa para unir vocês e fazerem a obra. E é complicado, gente. Tem que ter uma fiação, eu acho, com E o Deus, né? lindo disso, né, Ju, é que a Bíblia vai dizer para nós que se o Filho nos libertar, Romanos 8,36 diz, verdadeiramente seremos livres. Né? Romanos também, né, lá em João, melhor dizendo, né, João no 8,32, a Bíblia vai dizer, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se a gente for pegar a Bíblia, Romanos, né, 5,20 vai dizer que aonde abundou o pecado, Isso, Romanos é isso. superabundou a graça de Deus, né? E João 8,36, né? Que esse 36, que é o primeiro versículo. Exato. Pois é. E aí eu quero que você compartilhe com a gente algum momento de apuro, assim, algum perrengue, alguma coisa que você teve sem ter conhecido a Cristo, né? Mas que você viu que, tipo, que a mão de Deus te livrou, que a mão de Deus foi sobre você, alguma coisa nesse sentido. Eu, para ser bem sincero para você, eu tenho vários momentos, né? Porque eu não morri, porque Deus verdadeiramente tinha um plano na minha vida e eu acredito que eu precisava estar aqui essa noite para, né, estar falando um pouco para vocês do que Deus é capaz de fazer. Mas o que mais me marcou foi a vez que eu tomei, né, aquele tiro, né? Que eu fui baleado e nós estávamos em uma favela chamada Jardim Mitsutani, né? Aí os meninos que estavam comigo lá hoje já são mortos, né? Que era o finado Pinduca, finado Leto, já são todos mortos, né? E nós estávamos naquele lugar e eu estava muito louco, né? E nós, como éramos dali das proximidades, estávamos desarmados porque não éramos, fala tretado, né? Com os outros, brigado com as outras favelas dali.
Então, estando ali, estava vendo um aniversário, né? E a menina do aniversário, por sinal, muito bonita, eu mexi com a menina e acabei tomando lá de uns 5, 6 camaradas uma pizza boa, que eu desmaiei na porta do comércio, mas também os meninos não sabiam quem nós éramos, né? Pensou que era tudo uns isqueirinhos, nós era bandido, na O que quer verdade, dizer né? isqueirinho? Isqueirinho é aqueles que estão começando, que faz muito barulho, mas que não é de nada, né? É. E aí nós já éramos, na verdade, os que corria Os pelo morro, né? Não, não é os bambambam, né? Mas nós também não éramos os bobos, né? Nós corria, Entendi. fazia assalto, traficava, enfim, tudo que imaginar, Tava né? fazendo Já carreira tinha, já. já tá, a carreira já era extensa. Então, nisso daí, o que que acontece? Os caras me deram uma surra do lado de fora, aí depois, nisso, o Leto fugiu por cima do sobrado, finado Pinduca, que estava comigo, ele estava com a mão cortada e costurada, que ele tinha sofrido um acidente e pegado os nervos, que era outro menino também, né, que éramos todos envolvidos. E aí esses camaradas pegou e com um 3-2, né, depois de ter um tempo de ter aquele rolo, nós estávamos lá também com outros camaradas, que era o Serginho, o sobrinho dele, que estavam com Fusca Branco. Aí eles chegaram, e quando eles chegaram lá, que eu acordei, que levantei, eu vi que estava uma roda em volta de mim. Aí os caras pegou, me puxou, segundo os que estavam lá, eles deram um tiro na cabeça, segundo os que estavam lá. E nesse tiro, irmãos, que eu tomei na cabeça, então eu vim a falecer no local. Por quê? Porque eu tive naquela, vamos dizer assim, vida pós-morte, pode-se dizer, porque continua, né? Não acaba ali, né? Você segue-se ainda. Então, naquela vida pós-morte, o que que aconteceu? Eu peguei e me levantei do chão. Você viu isso? Eu vendo eu cair dali. Eu era como que se fosse uma névoa negra, vamos dizer, com um bolinho de fumaça preta, assim que aparentava, né, como se fosse uma nuvem negra, e eu vi quando na parede, primeiro eu olhei, eu vi todos que estavam ali, inclusive o Serginho que estava com nós, chegando com um carro que disse para esses caras do Jardim Elga, né, que nós estávamos lá, que nós éramos todos criminosos terríveis também, aí que eles ficaram sabendo, e ele com o sobrinho. Aí eu peguei, quando eu olhei para todos assim, abriu como que se fosse uma caverna, né? Vamos dizer assim, um buraco de minhoca gigante, uma caverna, um túnel grande assim, e eu então entrei como aquela névoa, que eu ia em perfeito juízo, irmão, entendendo esse mundo pós-morte, eu tinha certeza que eu estava indo para o inferno. Eu tinha certeza e eu sabia que eu estava indo para o inferno. Então, naquilo que se seguiu daquela minha vida pós-morte ali, onde naquela névoa negra eu entrei naquele túnel, né, naquele corredor, então eu sabia que no final daquele túnel, né, igual o hino do Voz da Verdade, né, ali eu sabia que quem estava me esperando era algo terrível da parte de Satanás. E que sensação, assim? A sensação Você sentiu o coração disparar alguma indescritível, coisa? né? É indescritível porque é mais do que um pavor, é mais do que um pânico. É uma coisa que parece que a qualquer momento você vai explodir, mas você já está morto, você já está no mundo espiritual além dessa vida, sabe? Você seguiu Você está andando num e teu outro corpo ficou lá plano. para trás. O corpo ficou deitado lá morto, eu vi isso, eu vi isso. E eu entrei nesse corredor, nesse túnel. Então, quando eu ia indo, eu ia num medo, assim, num pânico, que não tinha assim, uma descrição para falar o que você sentiu. Era mais do que tudo que você pode sentir nessa terra. E eu sabia, irmãos, que eu estava indo, né, me encontrar ali com Satanás, ou com outra entidade maligna, com demônio das partes baixas ali do inferno, e eu sabia que eu estava indo, eu tinha certeza. Mas quando eu estava prestes a entrar naquele local, que até então eu estava no final daquele corredor, daquele túnel grande, então eu clamei a Jesus, eu disse para Jesus naquele momento, olha para vocês verem, lá naquela vida pós-morte, eu falei, Senhor,
Jesus, tem misericórdia de mim, que eu vou virar um crente e vou para a igreja. Mas eu orei naquele pânico, já sem saída, de saber mesmo, mas num medo tão grande de encontrar o que me esperava lá, que quando eu orei assim, já sem nenhuma, como que se diz, nenhum sentido de obter uma resposta, eu vi que os meus olhos se abriu. E quando os meus olhos se abriu, eu estava no hospital chamado Piratininga. E quando eu abri os olhos nesse hospital, eu estava com a cabeça rapada em 8 lugares. Estava com costuras em 8 lugares da cabeça, do cabo do revólver, que me deu várias coronhadas, né? E eu estava com este tiro que, segundo todo mundo, que foi na cabeça que eu entrei nessa vida pós-morte, para baixo do joelho. Inclusive, a bala está aqui até hoje, né? Atrás do meu joelho. Então, eu vejo essa experiência como uma experiência que foi uma das experiências mais fortes assim, que eu tive, né, com esse mundo espiritual. Você fez essa proposta para Jesus e foi para a igreja? Fui nada. Ó, só quero retratar que nós não combinamos, tá? Eu fiz, assim, alguma pauta de perguntas, mas não ensaiamos nada, para que acontecesse naturalmente. Então, eu estou perguntando para que você sinta o teor da conversa dele no nível dele. Então, você não foi para a igreja? Não, fui não. Não fui para a igreja e com 3 dias que eu saí de lá, né? Eu arrumei uma muleta e eu já estava de muleta no morro usando droga. Pois é. Aí aquela palavra, né? Só Jesus para ter misericórdia. Mexendo com o tráfico e usando droga, mas eu havia prometido a ele, né? E aí? E aí eu continuei aprontando. Então, nisso daí, gente, eu vi muitos, né? Alguns dos que me conheceram no passado, que quem sabe vai estar ouvindo ou ainda vai ouvir, né, esse podcast. Então, eles vão ver que realmente o que eu estou falando é real, porque eu perdi muitas pessoas que eram, assim, os truta, né, como a gente dizia lá, os truta forte que andava com a gente, né? Irmãos, né? Irmãos dos meninos que andavam conosco, da família, né? É uma parceria, né, que vocês tinham. A parceria do crime, né? Crime. Exatamente. Mas era o crime organizado? Não, era tudo, era desorganizado mesmo, né? Porque oh, meu Deus do a céu. gente fala de crime organizado, irmãos, mas isso aí não existe não, você entendeu? Será? Não existe nada. Satanás é desorganizado, na verdade, isso é uma coisa que... Sabe o que eu fico, assim, não cortando você, mas o que eu fico tensa é com a sua mãe, seu pai, né, que criaram, como você disse, lá de trás, uma dificuldade grande para sustentar, alimentar, mandar para a escola. Aí chega nessa fase de adolescência, para fase adulta, vocês aprontando dessa maneira. Como que, né, e ela... Em São Paulo nada é fácil, né? Tudo tem que sair muito cedo, sai muito cedo, chega muito tarde, a gente entende isso. E como você disse, ela já ia para a igreja. Eu tenho plena convicção que as orações delas eram sempre vocês, né? Que Deus salve, que Deus liberte, que aquilo. E hoje eu tenho convicção também que há mães que podem estar nos assistindo e que podem estar na mesma situação que a sua mãe um dia esteve. E qual que é o conselho hoje de fé? O conselho é continuarem firmes, né? Orando pelos seus filhos. Porque a verdade é uma só, Deus vai fazer a vontade dele. Agora, uma coisa para nós é certa, nós vamos orar. Sim. Porque a Bíblia nos ensina que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Em algum momento, você sentiu que Deus foi, tipo, afunilando as oportunidades? Porque você falou, né, teu irmão faleceu, então, assim, Deus foi te trazendo de uma maneira mais estreita, assim, afunilando, até você chegar a Ele? Com certeza. E qual foi o momento, assim, que você disse, não, agora não dá mais, eu preciso me decidir por Cristo? O que te levou a essa conclusão? A vida triste que eu estava levando, né? Na verdade, quando eu estava já no final, assim, dessa vida louca, né? Porque eu larguei tudo, mas nem tudo, né?
continuei nas drogas, continuei na prostituição, continuei fazendo coisas erradas que qualquer um dos jovens sem lei eles faziam. E a verdade foi que Deus foi afunilando tudo e foi se perdendo tudo, né? Então, de um cara para um cara que andava armado, para um cara que era, como se diz lá fora, sangue no olho, cara que não estava nem aí para ninguém, dava tiro nos outros, tomava tiro também, né? Você Mas, tem alguma coisa de cicatriz, de tiro, de... claro, tem facada, tem tiro, tem um Ah, monte tem a de... bala que está aí na perna? tem furo na cabeça que ficou, marcas, né? De pancadas muito fortes que tomei na cabeça. Então, a verdade é que nós mudamos, irmãos. Mas as cicatrizes ficam para saber que um dia você passou por essa situação. Tatuagem, né? Tô vendo tatuagem. Tatuagens de cadeia, tenho nas pernas, tenho no braço, coisa mais ridícula, mas naquele tempo ia fazer o quê, né? Então, Deus ele foi afunilando. Eu, na verdade, quando eu estava chegando próximo à minha conversão, a verdade é que eu já não tinha para onde correr mais e estava pensando em suicídio, né? Estava pensando em suicídio, já tinha um pé de jabuticaba lá em casa, que você conhecia, ele era bem grande, ele trazia essa oferta para nós também, e a gente já totalmente perturbado, cheio de demônios na cabeça, tudo dando errado, não tinha mais nada na vida, né? Numa depressão terrível no quintal e planejando como seria feito, e Satanás soprando na mente para que se suicidasse, né? Aí Deus, nesse momento, Deus ele começa a trabalhar a nossa vida, porque por mais que a gente seja duro, eu não quero ouvir, ou muitas das vezes afirma ser o cara, né? Mas você ouve, porque ninguém é surdo. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como a gangrena. Ela, quando entra no coração, ela vai, de alguma forma, rompendo para que a pessoa melhore, né? Ou então aconteça aquilo que Deus queira que aconteça, né? Então, você falou que também que usou droga desde criança, né? Sim. Você fumava cigarro normal também, tudo? Fumei 15 anos. 15 anos, meu Deus. E bebida também, você falou que bebia. Bebida, cigarro, tudo que era de ruim eu fazia. Tá. Aí você sentiu-se afunilado, atraído por Cristo, pelo a vontade de cometer um suicídio e tal, e você foi para a igreja. Não. Ah. Não foi tão simples, né? Primeiro você tem que passar por aquele processo para entender que é só Jesus, né? Tá. Então eu fiquei muito tempo ali, depressivo, sozinho, escondido, não queria ver ninguém, você entendeu? Aham. Então você passa por um processo que Tá. E aí quando você veio para a igreja, que aceitou Jesus, como que foi a situação de não usar mais droga, não usar mais a bebida, não fumar? Porque tem hoje pessoas que sofrem horrores em questão do cigarro. Até querem, tentam, mas não se libertam. Como foi para você? Para mim, irmãos, foi um sofrimento. Porque eu, no dia 9 de abril de 93, eu aceitei a fé. Então, depois que eu aceitei a fé, eu falei comigo mesmo e com Deus. Eu disse, eu não vou mais poder usar nada, porque senão eu vou trair a confiança que Deus depositou em mim. Então, esse era meu pensamento. Se eu der mancada com Deus, era o meu pensamento, assim, de ainda o cara que estava se recuperando, né? Se eu der mancada com Deus, então, para mim, já era, né? Porque se Satanás quase me matou, Deus vai me fulminar. Então eu pensava já que o negócio era muito mais sério, até porque eu tinha passado, né, por aquele momento que eu declarei aqui. Eu sei que o outro lado, ele existe. Eu passei por aquela intervenção divina ali. Então eu sei que o Senhor não é cadeira, né? Então eu peguei e declarei no coração, nunca mais usar, porque eu usava tudo, gente. Né? Nunca mais cheirar, nunca mais fumar maconha, nunca mais tomar os comprimidos, as bolas, como é chamado, né? São os comprimidos com pinga, que te deixa louco também, nunca mais cheirar, enfim, tudo que era de droga. E o álcool, né?
Porque, na verdade, irmãos, o pior de todas essas drogas é a bebida. Então, a pessoa que muitas das vezes ela bebe e acha que é só uma... Não, a bebida é a porta de entrada, né? É a porta de entrada. Se você vasculhar o significado da palavra álcool, né, na língua indiana ou em outras línguas, você vai ver que lá no profundo toda essa palavra ela traz uma atuação diabólica por trás. Então, já não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa e está havendo em qualquer esquina e destrói vidas e famílias. Mas porque dá retorno, né? Dá retorno, tá tudo para funerária, principalmente. Né? Porque é o que Exatamente. tem de gente que morre por conta de bebida e tudo mais. Eu dou graças a Deus, assim, eu nunca bebi, nunca fumei, nem energético. Eu nunca tomei energético, nem nada disso. Não me pega essas coisas. Mas, e depois, para o seu processo de libertação, como que foi? O momento de abstinência, né, que fala? Foi difícil. Foi difícil porque desde muito novo, né? Eu não vou falar desde pequeno, mas desde muito novo eu era usuário. E sendo usuário, então você vai sofrer muito. E eu não fui para uma casa de recuperação depois que eu fui para a igreja, né? Eu passei várias vezes pela FEBEM. No que você substituiu? Quando dava aquela coisa de... você falou da FEBEM, você frequentou a FEBEM, né? Frequentei não, passei algumas vezes lá, né? Fiquei lá um tempo, mas porque os caras fizeram eu ficar, mas não queria frequentar, não. Tá, e cadeia na maioridade também. E cadeia na maioridade, né? Então a gente... Não vou nem entrar nessa parte de como que é lá dentro, essa coiseira, porque... Não, é triste, né? É triste. É igual os filmes mostram pra gente. Não chega a ser... Às vezes os filmes exageram um pouco, mas também não é brincadeira, né? Você entendeu? E a sensação de estar lá, assim, tipo, sem família, sem... É triste, né? E eu fiquei, né? Eu fiquei, porque... Na verdade, quem me deu um amparo lá foi a dona Mãe da Lena, como que era o nome dela? Meu Deus, Dona Severina, né? Dona Severina. Também ela era mãe dos seus parceiros. Era mãe dos meus parceiros e ela era sogra do meu finado irmão. Na época já tinha... E os filhos dela também eram envolvidos? Também. Então, quando ela ia visitar um, já visitava... Não, porque eles não estavam presos nessa época. Mas ela foi a minha mãe, né? Que também me ajudou lá. Dona Severina, na verdade, ela não era só mãe dos meninos, ela era mãe de nós todos. Aquela senhora, já, né? Hoje ela é, né? Muito sofrida, mas uma serva de Deus que sempre pelejou pelos filhos dela. Então, aí entra aquela coisa, né? As irmãs do coque, né? Então, e ela não é questão de irmãs de coque, é irmãs que se consagravam muito, se entregava por inteiro, né? Hoje eles ficam assombrados, chega uma irmã do coque, não sei o quê. Não é isso. Todos nós podemos ter aquela fiação com Deus, aquela ligação, se a gente se manter em comunhão. E elas se aplicavam muito, né? Que isso aí também já é um outro assunto para um outro dia, para falar dessa parte de missionários e tudo mais. Mas vem cá, pastor Walter. Para mim é o pastor Valtinho. Com o período de abstinência, no que você preenchia isso? Quando te dava aquela... Porque deve dar aquela fissura, aquela coisa. O que você fazia? Eu estava indo para a igreja, né? Então, eu arrumei um violão velho, aí comecei a dar aula para os meninos, comecei a aprender... Não, pera lá, vamos voltar. Você arrumou um violão velho. Você já tocava, então, antes? Não. Arrumei um violão velho, me apliquei em ficar aprendendo. Aí, no caso, sozinho? Comecei a aprender. Sozinho? Aprender sozinho, né? E aí comecei também a estar aplicando a minha cabeça em passar o que Deus estava me dando para outros meninos aprender. E a verdade é que eu até tocava até bem naquela época, né? Não, mas você toca. Não, ensinei. Você gosta da parte do sertanejo. Ensinei bastante meninos ali da Brataque, ali dos lugares circunvizinhos ali, que aprenderam também, que hoje, na verdade, se eu tocar com eles, eu até atrapalho eles um pouco. Oh, meu Deus. São tocadores. E assim, aquela necessidade espiritual, como que você preenchia isso? Orando, porque
quando eu me converti, eu fui para Deus é Amor, e a Deus é Amor, né, ela é uma igreja de muita oração. Então, eu tinha meus pastores ali, né, e na verdade, como eles sabiam que eu estava todo desejoso, cheio de vontade, então, praticamente nas aberturas dos cultos lá, que era 45 minutos de oração Será todo que hoje, dia, hoje é assim ainda, não né? sei, para Não. começar um culto, era o irmão Valtinho que estava lá orando, né? Então, só não nos dias dos cultos das irmãs, né? Que as irmãs faziam que elas oravam, mas nos demais eu ajudava, até porque o nosso pastor lá, que eu nem lembro quem era, o pastor lá da Deus e Amor de Santiago, né? Ele trabalhava de pedreiro, chegava um pouquinho, Jorge Vieira, ele mais ou menos. trabalhava de pedreiro e eu então puxava as orações até ele Tá. chegar. Você falou que você dirigia as orações. E foi difícil para você ficar entrando num paletó, gravatinha? Ah, no começo é difícil, né? Eu andei com a Bíblia escondida embaixo do braço um mês, né? Mesmo indo para a igreja, eu escondia a Bíblia, quando ia chegando perto, eu tirava. E o que que seus Ainda amigos? meio com sem jeito por causa dos amigos. Aí depois, né, que o Senhor, na verdade, ele começa a inundar o nosso coração com a palavra dele, e você já não precisa andar fugindo, já não deve para ninguém, pode levantar sua cabeça novamente, não precisa mais temer a polícia, né? Todas essas coisas aí, então, começou a cair por terra e eu fui me sentindo livre. Ah, que Então, a bonito. verdade é que eu Muito lindo. andava sorrindo sozinho, igual um bobão. Muito lindo. Aí já não tinha mais a vergonha de andar com a palavra, já estava totalmente transformado, encontrava meus amigos, falava da palavra de Deus. Então, a verdade é que tudo muda quando você tem um encontro real com Jesus, né? Uhum. Salmo 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então, Uhum. quando você começa a provar, a participar de quem verdadeiramente é Deus, seu Uhum. coração muda para melhor. Entendi. E essa coisa de orar na igreja, você acha que isso fez alguma diferença para você no seu ministério até hoje, assim, ou não? Com certeza, né, Ju? Eu passei, foi a glória de Deus, né? Tudo para a glória de Deus, mas eu passei muito tempo da minha vida em oração, né? Uhum. No ministério mesmo de oração da Deus é Amor, há muitas pessoas que não sabem, mas lá era, pelo menos no nosso tempo, era 4 vezes por semana, 2 horas de joelho, né? Meu E Deus. eu orei 2 anos lá para ser levantada Danielzinho, Danielzinho que eles E falam, é um né? abaixo do obreiro, É então. um abaixo do obreiro, é para servir ainda o obreiro, né? Uhum. Mas é importante isso daí, né? Mal não Porque, fez, né? não, e outra coisa, você entende o quão é importante servir, né? Porque tem Exatamente. pessoas que querem chegar e já ser senhor. Então, para você ser senhor, você primeiro precisa servir. E às vezes é que você vai servir e nunca vai ser senhor, porque o Senhor não divide sua glória, né? Exatamente. Então, a gente aprende muito com isso daí. Então, você falou que quando você levantou a mão e tal, não teve mais uso de droga, de bebida e de Não, nada, não. né? Se aplicou na oração, leitura da palavra. E onde que entra a Juliana nessa história? Quando entra a Juliana Pois nessa é, né? história? A Juliana, ela, na verdade, sempre fez parte, né, da Hum, história, né? uhum, Uma vez eu estava em casa e eu lembro que a minha mãe, a minha querida mamãe, né, afinada irmã Ana Miguel, que era uma benção, que muitos aqui em Londrina conheceram ela pela disponibilidade de trabalhar, né, por uhum, aqueles que tinham suas necessidades uhum, diariamente nas favelas, fazendo missão para fora, né? Até nas tribos indígenas a mamãe chegou aí, né? uhum. Então ela era uma bênção, né? E ela era uma que lutava pela minha salvação, mas quando vocês se conheceram, né? Você pode até falar melhor do que eu, um pouquinho só, né? Do que Aham. ela falou para você. Juliano, o que que a minha mãe falou para você? Não é, na verdade, eu conheci primeiro a sua mãe, depois você, né? E por ela ter essa coisa de ser espontânea na obra, aquilo me atraiu. E eu conheci a sua mãe, ela ainda estava em luto pelo teu irmão, Verdade. né? Ela chorava por conta do sepultamento do teu irmão e tal. E eu ficava, mas como assim essa mulher
sepultou o filho, que era o mais velho no caso, e está aqui pregando. E ela orava por revelação, entregava as mensagens de Deus, ela ficava toda, né, cheia do poder de Deus e tal. Eu falava, mas como pode ter tanta fé nisso, né? E ela não estava sozinha, ela carregava seus outros 4 irmãos, né? 3 irmãos, mais a 3 irmãos e neta, a sobrinha. a neta dela, no caso. Então, eu ficava assim, como pode? Meu Deus do céu. Aquilo, e ela é com muitas escalas, né, de pregação, cada bairro, todo dia da semana em um bairro, e vai para lá, e sem, ela não se cansava, ela não dizia, eu vou ter que ir com essas 4 crianças. Não, ela nunca dizia isso. Eu sempre via uma mochila com as crianças e cada uma delas rapidinho, e uma pegava na mão da outra, fizesse chuva, fizesse frio, fizesse calor e tal. E nem sempre com dinheiro para lanche, era uma marmita, eu não posso falar muito que eu vou querer chorar, e eu não quero isso, né? Então, isso me atraiu muito. E quando eu vi ela chorando na igreja, que eu ia conversar com ela, que eu falava assim, e aí, dona irmã, como é que a senhora está? Aí ela dizia, eu tô triste, porque o Valtinho hoje chegou nervoso em casa, quis me bater, quis me agredir, não sei o quê, brigava, e chegou bêbado, chegou e tal. Aí eu dizia para ela, eu falava, olha, irmã, eu não conheço seu filho, que era você no caso, né? Mas não gosto dele. Não gosto dele, porque olha o que ele faz com a senhora, em vez de vir junto, né? Aí ela dizia, Juliana, você me ajuda em oração, porque querendo ou não, eu estava muito envolvida com a igreja, eu sempre fui, se tinha grupo de criança, eu estava falando de crianças, cresci para adolescente, fui para o grupo de adolescente, cresci um pouco dos jovens, fui com os jovens, né? Então, quando ela chegou na igreja, eu tinha 15 anos, 15 anos. Quando eu te conheci, já tinha 16. 16. Mas ali foi onde eu dizia para ela, eu falei, nossa, dona Ana, seu filho é um perturbado, né? Mas vamos orar que Deus pode fazer a obra. Eu dizia, mas eu dizia assim, vamos orar que Deus faz a obra e vai me preparar o meu pastor depois, né? Porque eu quero continuar fazendo a obra. E foi nessa que eu caí na besteira de fazer amizade com você. Mas ainda não foi nessa, não, porque primeiro você conheceu ela, eu voltei para São Paulo, Foi. eu ainda fui preso Mas em quando você São voltou para São Paulo. Paulo, você tinha me conhecido já? Você lembra? Não, não. Não, eu Ah, já tinha conhecido, mas fui embora, né? Mas trocou não, você umas me palavrinhas, conheceu, porque não, na verdade, foi só é, um cumprimento ali. na verdade eu era totalmente contrário aos crentes. Eu não gostava Mas eu dos lembro que você crentes. falou que era uma mala, que você me achou muito mala, não sei o quê. Então, mas é a forma, né, da gente que está errado não querer, muitas das vezes, ouvir a verdade, né? Então, eu voltei para São Paulo, chegou em São Paulo, aí Mas você foi para trabalhar em São Paulo, eu estou me eu lembrando. fui Minha trabalhando, cabeça né? está me puxando Fui por uma empresa para São Paulo. trabalhar em São Paulo, na Barra Funda, e de lá, como Meu eu já Deus. conhecia tudo as favelas, larguei a empresa e voltei para as favelas para roubar de novo, né? Então, fiquei lá mais um tempo, Mas aí puxou cadeia. e fiquei preso, né? Fiquei E preso ela lá um aqui tempo. orando e a gente orando. Então, e foi nessa daí que a dona Severina foi me ver, né? Você Mas entendeu? tua mãe também estava no Paraná, né? Como é que ela Estavam ia? no Paraná, então, mas eu tive uma visita lá da dona Severina, e é algo que, na verdade, eu agradeço de coração, porque a dona Severina, em todo o tempo que a minha mãe teve para o Paraná, ela foi minha mãe. Acho que te ajudou Eu bastante. andava com o Val naquele período, e era meu irmão, né? Era nós dois que andava sempre, e até hoje a amizade que a gente tem, ele também hoje é um trabalhador, uma pessoa pai de família, Aham, uma pessoa abençoada que também aham, crê na palavra, que fala em Deus, né? aham. A Lena, né? Hoje também é esposa de um pastor, eles têm um Que ministério. coisa linda, Então, né? então a Deus faz gente vê essas coisas. como que Deus é maravilhoso, né? As meninas dela tudo Tudo formada, adulta, né? né? Tudo grande. Hoje são minhas sobrinhas, hoje elas, pelo menos a Karina tem um filhinho dela que já vai estar Já rapazão, tá né? um E rapaz. isso nos alegra muito, na verdade. Então, mas a gente quer concluir, né? Não é concluir, porque tem muita coisa. Quando você, é, quando a gente começou a se relacionar, ficar com aquela amizade, coisa e tal, a gente ficou meio assim que, como que vai ser daqui para frente, né? Aí a gente namorou, noivou e casou. Exato. Na verdade, né, Ju, nós sempre fomos muito batalhadores, né? Sim, mas a minha proposta era assim, casar com alguém que fizesse obra, mas eu queria alguém pronto, sabe?
Eu não queria, na verdade, eu queria um atalho, né? Já pegar alguém com experiência, alguém pronto e tal. Não, o Senhor fez eu pegar do zero, ganhar para Ele. E eu não devo, assim, eu não falo que eu te ganhei para Jesus, porque você é fruto da oração da sua mãe, de tanto que ela orava. Mas Na verdade, de todos que oraram, há né, para muita mim. gente, né? Muita gente. Mas aí, quando Deus começou a fazer a obra, e quando nós nos casamos, aí depois veio uma proposta para trabalharmos com outro ministério, né? Que era da Deus Vivo. Exato. Na verdade, veio várias propostas Ah, antes, né? é. Aí nós fomos orar e tem todo, né? Muita Na coisa, né? verdade, isso aí tem Ixi, todo um agir de Deus por trás, palavras que foram confirmadas, então, é, e ficamos lá, é, quantos anos? 27, né? 27 anos, né? Ah, mas Ali. aí é até assunto para Para um outro outro dia, dia, porque é verdade. muito Hoje lindo. nós, Nós estamos aqui há quanto tempo na obra? 29? 29 anos já 29 de anos, pastoreando. ministério, né? Pastoreando, né? 29 anos pastoreando É. e ganhando experiência todo dia. Tivemos em Paranavaí, um Muita abraço para coisa. todos queridos de É, lá, né? Em é. Maringá também, muitos filhos na Mas a gente fé, vai ter que né? marcar outro dia, É, Pastor Walt. é verdade, tem muitos filhos, né? Muita coisa Então, para conversar. mandar um abraço para todos aí e dizer que nós amamos, nós continuamos sendo estes aqui, né? Correndo pelo mesmo evangelho Sim. e Deixa eu ver perguntar aqui para você. Nesse finalzinho, estamos encerrando, tá? amém. Uma coisa que você mais ama hoje. Hoje, uma coisa que você mais ama. O que te atrai mais hoje? Pregar a palavra de Ah, Deus, que que é o lindo. que sempre eu Eu não amei na minha esperava vida, menos. Não esperava né? menos. Palavra de Deus para mim é tudo. E aí, então, isso já entra até um outro E isso assunto, aí né? é muito lindo, Ah, porque nós somos seres humanos. E até quando você está. Porque nem sempre estamos para cima, às vezes nós também estamos, né, em uma situação que a gente se apega mais até com Jesus, porque essas coisas levam. Até quando você está, muitas das vezes, aí mais sofrido, se podemos assim dizer, é quando você, né, vai falar do amor e é quando Deus derrama aquela graça tão isso linda é e você fato. entende que Nossa, você não foi abandonado, o papai está ali não, ainda e te ama sempre, com certeza. independente, né? É quando fala, o dia que estamos fracos, aí estamos fortes, né? Exato, isso é Exatamente. maravilhoso, né? Ele dizendo para nós: a minha graça te basta, porque o meu Exatamente. poder se aperfeiçoa na É fraqueza. muito lindo, né? Lindo. Vamos ter que marcar outro dia, Pastor Walt. Vamos. E o que você hoje, tipo, o menos ama? Não vou dizer o que você não gosta, mas o que você menos ama, o que não te atrai. O que não me atrai, É, meu Deus. o que você fala assim, tô nem, isso não me preocupa, não gosto, não ligo. Eu acho que é status, sabe? Querer Ah, ser se alguma aparecer, coisa ou se amostrar. muito Eu bom. nunca quis, pelo contrário, às vezes você que luta para me mostrar Você é um demais. Não, pouco não, você é a demais da minha conta. face, né? Porque eu, Nossa, para mim, se eu tiver em qualquer lugar, para mim tá bom, sabe? Então eu sou aquele camarada que, dentro da casa de oração, por onde eu passei, nunca fui de querer estar me amostrando de nada. tá Sempre bom. fui aquele que faz mais nos bastidores até. Entendi. E o que é a igreja para você? Igreja para mim é tudo. Igreja para mim é vida, igreja para mim é salvação, igreja para mim é Deus. Uhum. Uma característica hoje familiar. Como que é? O que é a sua família para você? Minha família ela está depois do Senhor Deus em segundo plano. Tudo que eu faço por eles. E tudo que eu passo por eles. Nós Então temos. então a verdade é uma só, você aprende a amar de um jeito que você nunca imaginou que amava. E só quando você verdadeiramente está vivendo é que você vê como é gostoso você fazer e fazer com seu coração e um sentimento que você nunca imaginou ter nem sentir, né? Entendi. E que sensação que você tem quando o pessoal vai para estar na tua casa, naquele momento de mesa ali?
Um filho, 2 filhos, 3 filhos, Comunhão, família né? chegando. É comunhão, você entendeu? É comunhão. Então, eu acho que a mesa na casa ela é uma parte importante, porque quando nós estamos bem, né, isso reflete na mesa. E você hoje é um pastor e tal, mas eu quero perguntar, né, qual é o seu passatempo favorito? Assim, o que te distrai, o que te faz relaxar psicologicamente? Tem muitas coisas, né? Assim, eu sou um cara que eu nunca perdi a brincadeira da pipa. Eu gosto da pipa, eu gosto de assistir os meninos buscando ouro. Eu gosto de pescar, você entendeu? Então, eu acredito que Mas são coisas seja saudáveis. brincadeiras sadias, né? Aham. Coisas que você não foge do padrão, porque até quando a gente vai brincar com nossas pipas, é em lugar meio que isolado também. Então, são esses Até essa tipos de coisa da coisas, pipa, né? a gente tem testemunho, né, de pessoas que vêm para a igreja. Exato. Nossa, então é E muita. até a pipa também, para ser sincero, até nessa área que é tão simples e às vezes tão banalizada, o Senhor já chegou a nos abençoar por ela, Eu né? entendo. Já cheguei, fui vendedor de pipa há muito tempo da minha vida, então você acaba pegando amor também, né? Porque, Então querendo tá, ou não, você já se alimentou daquilo com também. certeza. E você tem algum projeto ainda para, alguma expectativa de projetos novos, algum desafio? Sei lá, fazer mais uma faculdade, fazer. Você falou que não. Eu tinha que fazer você rir, né? É a faculdade? Faculdade, Ah, estudar, ou um desafio, algum projeto, aprender algum outro instrumento. Eu não sei. O que você quer fazer? então, Caiu, depois né? eu pego. Pois é. Pois é. Isso não é resposta. Isso aí a gente já vai colocar na mão de Deus, né? Não tem nada de Para Deus, estou deixar. perguntando você. Então, na verdade, eu quero melhorar Ah, no ramo do que eu já faço, né? hoje você Eu faz? sou construtor, então eu quero Aê! Palma para todos os construtores. melhorar naquilo que eu faço cada vez E mais tua para ser benção. especialização é Eu faço de tudo, mas piso, coloco reboco. piso, faço as coisas mesmo da construção, né? Não sou aquele cara, mas o que é para fazer assim a gente faz também. Que ótimo. Moramos numa casinha lá que nós construímos, né? Sim. Já fiz serviço para muita gente da própria igreja, de fora de Aham. igreja. Então, isso para nós é. E o importante, né? Você chegar e fazer as coisas certinho, sair, né? E ter um retorno também, né? Deixar sempre portas abertas, né? Exatamente, verdade. Feito, então. Obrigada pela sua participação. Hoje foi uma estreia e tal, mas tem muita coisa, não dá para falar tudo de uma vez, né? Esse episódio que ele contou que ele entrou no túnel e tudo mais, é um dos testemunhos, um dos livramentos, um dos milagres né, que você... Tem aquele do carro, né, que você sempre conta, O do outro tiro, que não muito sei o forte quê, muita também, meu coisa. irmão, né? Meu finado irmão morreu nos meus braços. Gente, isso aí é para Então, instigar vocês. é. Vai ficar com a gente para a próxima apresentação. Mas por hoje, muito obrigada a todos vocês. Obrigada ao pastor Walter. Verdade, que Deus Obrigada pela abençoe. produção que nós estamos tendo aqui. Isso, agradecer a Camila, Sim, né? está na produção aqui para Camila, nós. a nossa produtora, Sim. a Débora, Deus abençoe vocês e Deus abençoe todos vocês, um grande abraço e dizer para vocês que a igreja está com as portas abertas Sim, e Jesus está voltando. Amém. Gente, um forte abraço, até a próxima.